instrumento que ele tem sido, Senhor, como homem de Deus, que o Senhor o levantou para esta nação, para os povos da terra. Senhor, que ele nesta noite ministre aquilo que o Senhor colocou ao seu coração, e que os nossos ouvidos estejam sensíveis e sedentos, famintos pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Com muita alegria eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, que alegria poder estar aqui, estar conhecendo esse ministério abençoado, estar conhecendo aqui o pastor Bruno Montini, pela primeira vez também. É muito simpático. Meu anjo já foi com ele. Na foto, quando eu vi, eu falei, meu anjo vai com esse camarada aí. Deus abençoe o senhor poderosamente, viu? Também o pastor presidente dessa aula, o pastor Elber, né? Elber Santos. Eu conheço ele já há uns 20 anos. Há uns 20 a 25 anos eu conheço. É lá em Valadares ainda. Quando eu vim de São Paulo, passei 4 anos em Valadares, depois o restante até hoje aqui em Belo Horizonte. Mas conheci ele, inclusive o seu filho, que andava com ele filmando os cultos. O menino dele também conheci, tiramos fotos juntos e foi um tempo abençoado. Deus continue abençoando o seu servo, esse ministério e a cada um dos irmãos que aqui estão. Que vocês sejam como árvores de oliveira verdadeira, plantados junto a ribeiros de água, que no tempo certo dá o seu fruto e na estação própria nunca falte a sua doçura. Que em volta da sua mesa nunca falte o trigo, nunca falte o leite, nunca falte o mel. E que na palma da sua mão Deus coloque sempre a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que quando fecha, ninguém pode abrir. Meus queridos, todos que trouxeram Bíblias, por favor, no livro de 1 Samuel, 1 Samuel, glória a Deus. 1 Samuel capítulo 4, versículo 2 por diante. Quando o pastor Montini, Bruno Montini me deu o tema, a data também hoje, né? A reforma protestante, eu parei, me debrucei e falei, Deus, me dê algo que venha de encontro com a sua igreja. O povo está lá, sedento pela palavra, então me dê algo, Espírito Santo. Então eu vou ler com muita calma, que eu quero que você guarde o texto, porque eu não vou sair do texto. A história que eu vou ler aqui é essa, e eu vou pregar essa mesmo, e há algo de Deus para nós aqui nesta noite. Amém? Deus abençoe esse grupo lindo, a equipe de louvor que acabou de ministrar aqui. Deus continue abençoando vocês poderosamente. 1 Samuel capítulo 4, versículo 2, que passo a ler. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair ao encontro de Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. E tornando o povo ao arraial, disseram os anciões de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto, a arca da aliança, a arca do pacto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre das mãos dos nossos inimigos. E enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto do Senhor. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel entrou em júbilo de grande alegria, grita de grande alegria, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam, aleluia, que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Pelo que os filisteus se atemorizaram e disseram: o Deus dos israelitas veio ao arraial. E disseram mais: ai de nós, que tal nunca antes nos aconteceu. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? Estes são os mesmos deuses que feriram os egípcios e todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos, sede homens, ó
filisteu. Para que porventura não venhais a servir aos hebreus como eles nos serviram a nós no passado. Sede, pois, homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e fugiram cada um para a sua tenda, e foi tão grande o estrago, que caiu das mãos dos israelitas 30.000 homens, 30.000 homens, 2 versículos para terminar, 21 e 22, mas chamou menino Icabode, dizendo, foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, por causa do seu sogro e do seu marido. Disse mais, de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Pois é tomada a arca de Deus. Quem diz amém? Amém. Podeis tomar assento, meus amados irmãos. Deus fale melhor aos nossos corações, por intermédio da sua santa e bendita palavra. Deu de perceber que temos algo para meditar conforme o que foi lido, e para nós não ficarmos assim, palmilhando com nossos pés sobre as nuvens, sem saber sobre o que estaremos meditando, eu vou aqui aplicar um tema. Aplicando um tema, você vai saber aonde estaremos andando, trilhando, caminhando dentro da Bíblia Sagrada. E eu gostaria de vincular essa leitura lida, subordinando ao seguinte tema: quando a igreja perde a glória de Deus. Quando é que a igreja perde a glória de Deus? Nós estamos numa semana pentecostal da reforma protestante, e o nosso intuito, a nossa busca, a nossa visão, o nosso pensamento e intento é a busca pelo Espírito Santo, é intensificar, que a gente venha orar mais, buscar mais, receber mais, ser mais firme, ser mais forte, ser mais constante. E isso tudo é bom, necessário, e vamos fazer isso. Mas fica aqui a correção nesta mensagem que eu vos trago nessa noite. Quando é que a igreja perde a glória de Deus? Porque sabendo isto, podemos nos precaver para que isto nunca venha acontecer com a sua igreja. Irmãos, nessa data, 31 de outubro, se homenageia a reforma protestante. Foi um acontecimento marcante na história, que houve, irmãos, uma ruptura entre a igreja católica e o cristianismo na época, no século XVI. Um monge alemão chamado Martinho Lutero, ele pregou as suas 96 teses nas portas da igreja católica em 1517. Martinho Lutero fixou, irmãos, na igreja católica Monte Castelo, em Berg. E aquela manhã, aquela porta que ele pregou as 95 teses virou púlpito, e o martelo virou voz. E aqui é onde mostra onde Deus levanta o homem para viver da fé, porque ele leu em Romanos que o justo viverá da fé. Repita comigo: o justo viverá da fé. Irmãos, não é rosa santa, não é sal grosso, não é água benta, é pela fé, é pela fé, é pela fé, é pela fé que nós vivemos, é pela fé. Mas quando a igreja perde a glória de Deus? Irmãos, olhe bem para cá e preste atenção a isso. A Bíblia Sagrada, ela fala de glória, glória, glória. A Bíblia fala da glória de Deus, a Bíblia fala da glória de Cristo, e a Bíblia também fala da glória do homem. Irmão Tércio, porventura, homem na terra tem glória? Tem. Glórias terrenas, glórias humanas, glórias financeiras, poderio econômico, né? Irmão, imagine hoje, se você, acordasse amanhã, minha irmã, a irmã de branco com os coraçãozinhos pretinhos aí, ó, muito simpática. Imagine que se a senhora dormisse e acordasse amanhã, olhasse a sua conta no telefone e tivesse 160 milhões de reais lá. A sua vida mudaria da água para o vinho. Você não precisaria dar mais um prego numa barra de sabão. Toda a sua família, netos e bisnetos estariam garantidos só de renda. A senhora poderia decidir assim: quer saber? Hoje eu vou jantar lá em Porto Seguro e amanhã eu vou para a Suíça passear com a minha família. Glórias humanas. A Bíblia fala da glória do homem. O termo glória significa honra, poder, majestade, presença. É isso que significa o termo glória. Irmão Tércio, dá um exemplo de glória humana do Michael Jackson.
Aquele homem, irmãos, fizeram uma votação com todos os músicos e artistas do mundo e declararam ele capitão da dança. E colocaram aqui no seu braço uma tarjeta, que em todos os shows depois que ele foi homenageado capitão da dança, ele só andava com aquela tarjeta, era preta, era vermelha, era azul, era branca, mas tinha uma tarjeta dizendo que era capitão da dança. E quando ele dançava, o mundo vibrava e ficava admirado, porque às vezes parecia que ele estava flutuando no ar, e se tornou o capitão da dança. Glórias humanas. A Bíblia, a história também fala também de um homem também que teve uma glória tão tremenda, humana, um jogador de futebol, Romário. Romário, irmãos, no campo de várzea, ainda na classe B, chegou o técnico dele, o Globo Repórter chegou lá, ainda era aquelas VHS, videocassete para poder pôr a fita, filmaram. E ele do lado do técnico, estava sem os olheiros olhando para ele, aí o repórter perguntou assim: o seu técnico falou que você é bom. Você tem esperança? Você pensa o que do seu futuro? E Romário, ainda muito jovem, falou assim: olha, eu só quero ganhar o suficiente para dar um apartamento para minha mãe, igual meu técnico tem. Quero tirar minha mãe da favela e dar um apartamento para ele. O tempo passa, ele vai, irmãos, lá para a Turquia e começa a ganhar com shakes de petróleo, irmãos, um dinheiro extraordinário. Ganhava por minuto, tanto acordado quanto dormindo. Tanto fazia dormindo, acordado, ele estava ganhando dinheiro. Colocaram o microfone na boca dele depois de tantos anos, depois de uma Copa, e perguntou: e aí, Romário, você conseguiu dar o apartamento que você falou nessa imagem aqui, ó, nessa gravação para sua mãe? Ele deu aquele sorrisinho dele e falou: companheiro, hoje tanto faz dormindo ou acordado, eu consigo dar 3 apartamentos de luxo para minha mãe por minuto. Por minuto eu consigo dar. Isso é glória humana. Isso é glória terrena. Isso, irmãos, é glória humana. Mas essa glória, irmãos, não fede nem cheira nas narinas de Deus. Porque diz a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24, diz assim: porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai-se a sua flor, mas permanece para sempre a palavra do Senhor. A Bíblia fala da glória de Cristo, e a glória de Cristo ela é compartilhada, ela é contemplada, revelada, possuída e manifesta. Irmão Téfio, como a glória de Cristo, irmãos, é compartilhada? Pelos crentes. Pelos crentes ela é compartilhada. Hoje eu cheguei, apertei a mão do pastor: meu amigo, a paz do Senhor. Eu sinto a presença de Deus na sua vida, porque a Bíblia diz que o mesmo Espírito testifica com outro Espírito que somos filhos de Deus. Eu não sei se você já teve essa sensação, irmão. Não levante nem a mão para não passar vergonha, não. Ninguém não aqui. Não quero, não. Mas você já teve essa sensação de apertar a mão de uma pessoa que se diz crente, se diz evangélica, e quando você dá a paz do Senhor, em vez de você sentir paz, você sente um calafrio na espinha? A pessoa não tem Deus na vida, a pessoa não tem o Espírito de Deus na vida, e o Espírito não testifica, porque, irmão, tem essa história que eu brinquei aqui, mas não deixa de ser verdade, que o anjo vai com o do outro, mas o nosso espírito testifica com outro irmão que também é crente, se realmente ele está com Deus, se está com Deus, se está com a vida bem, se está no altar. Mas quando você aperta a mão de um crente cheio do Espírito Santo, você sente a graça na vida dele, a graça dele passa para a sua passa para dele, e os dois se alegram. Nisso eu vejo a glória de Cristo sendo compartilhada. A glória de Cristo, irmãos, ela é contemplada, foi contemplada na transfiguração, e também é contemplada na igreja, quando eu vejo os irmãos, como o irmão aqui ministrando em lágrimas, quando eu vejo os irmãos batendo palma, dando glória a Deus, aleluia, eu vejo a glória de Cristo sendo compartilhada no meio da igreja. A glória de Cristo, irmãos, ela é revelada, como? Na vida de um pecador arrependido. De repente, a irmã olha para trás e catuca a outra do lado do vestido azul com florzinha e fala assim: ô irmã, olha ali para trás, olha quem está entrando ali. Não é o filho da irmã fulana de tal? Ele não estava na boca usando crack? Ele estava tão magro, mas agora está gordo. Ele já chegou a roubar até uns pneus lá em casa do meu marido na garagem. Chegou a roubar um bujão de gás, pulou lá. Usuário de crack, olha lá, tá bonito, bochecha rosada, tá com Bíblia na mão, tá de terno e de gravata. Como é que pode, irmão? Nisso eu vejo a glória de Cristo sendo revelada na vida de um pecador arrependido. A glória de Cristo, irmãos, também ela é possuída. Ela é possuída. Irmãos, quantos aqui são batizados com o Espírito Santo? Quem ainda não é batizado com o Espírito Santo, levante a mão. Irmãos, a glória de Cristo ela é possuída.
Irmão, você quer receber? Quem tem o desejo de receber o batismo com o Espírito Santo? Irmão, você é filho. E filho de vez em quando faz uma birra, faz uma pirraça. Faz com Deus, irmão. Faz igual Marcos 6,6. Entra no teu quarto, fecha a porta por detrás de ti, fala com teu pai em secreto, que ele é oculto te recompensará. Aí você ajoelha e fala: pai, eu quero. Não, eu quero. Pai, eu quero. Eu quero. E ele vem e te batiza. Peça e continue pedindo. Ele te enche, ele te batiza. A glória de Cristo, irmãos, ela será manifesta no dia da sua vinda, quando ele buscar a sua igreja. Glória do homem. Glória de Cristo. A Bíblia fala da glória de Deus. E a glória de Deus, irmãos, ela é como um fogo. Ela é como uma nuvem de glória e ela é arrebatadora. A glória de Deus é como um fogo. Êxodo capítulo 24, versículo 17. E aos olhos dos filhos de Israel, a glória do Senhor era como um fogo consumidor. Era como um fogo consumidor. Irmãos, a presença de Jesus nesta noite aqui, aleluia, de sexta-feira, ela é como fogo no nosso meio. Ela queima a nossa alma, ela queima o nosso espírito, ela aquece o nosso íntimo. Ela é como fogo, como fogo, como fogo. Ela é arrebatadora. 1 Reis capítulo 8, versículo 11. Os sacerdotes não podiam manter-se de pé para ministrar, porque por causa da nuvem, pois a glória de Deus encheu no templo. Irmãos, entra no manto, entra no remanto, se cobre debaixo da capa. E quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo de Deus está dizendo à igreja. O sacerdote está na inauguração do templo de Salomão. Imagine que nós estamos no templo de Salomão. Irmãos, quando contrataram Asaf com os 288 cantores do coral, Asaf levou um ano preparando uma letra. Quando Asaf bate a batuta aqui, ó, para levantar todo mundo para corar, todos aí ensaiaram o ano todo, todos sabiam todas as notas, os metais, as cordas, os pífaros, as harpas, todos. Quando ele bate a batuta e faz isso aqui, ó, para todos começarem a tocar, irmãos, quando tocaram a primeira nota, a nuvem da glória de Deus entrou. A nuvem da glória de Deus entrou. O sacerdote que ia tocar o chofar, quando ele ia tocar, a nuvem entrou, ele parou, ele petrificou. Quem estava andando parou de andar e não conseguia andar. Quem estava ajoelhado não conseguia se levantar. Quem estava sentado não conseguia manter-se de pé. Quem estava fora não conseguia entrar no templo. E quem estava dentro não conseguia sair, porque a glória de Deus entrou dentro do templo. E ali, irmãos, petrificou e todos foram cheios da presença de Deus. Aleluia! A glória de Deus, ela é arrebatadora. Irmãos, que nesta noite, aleluia, receba a glória de Deus na sua vida, ou na sua vida encha-se de glória. Pegue a glória, cante na glória, pregue na glória, profetiza na glória, dá glória, respire glória, encha-se da glória de Jesus nesta noite. Aleluia, vai glorificando. Irmãos, era no mês de Abib, o mês hebraico, era no mês de Abib. E agora Israel está acampado em Ebenezer, pedra da ajuda. No meio havia um vale chamado Vale dos Carvalhais. E aqui do outro lado estavam os filisteus no Vale de Afeca. Houve um primeiro embate, houve um primeiro confronto. E nesse primeiro confronto, irmãos, 4.000 homens morrem ao fio da espada da igreja de Israel. Morrem. Os sacerdotes, irmãos, se jogam no chão, rasgam as suas vestes como ato de lamentação, pegam cinza e jogam na sua cabeça. E como eu li para você, eles falam: Senhor, por que nos entregaste nas mãos dos nossos inimigos? O que é feito das tuas promessas que os nossos pais nos disseram? Nos fez subir o Senhor do Egito. Agora o Senhor nos entregou na mão dos nossos inimigos. O que é feito das tuas promessas? Um sacerdote se levante e diga: vamos trazer a arca do Senhor. Aonde ela está? Ela está na sinagoga de Siló. Repita comigo: Siló. Do hebraico para o português, lugar de descanso. A arca estava em um local de descanso. Irmãos, os levitas se prepararam.
colocaram seus éfodes brancos, ali colocaram as suas mitras, lavaram as suas mãos 7 vezes e foram com os sacerdotes. Somente eles poderiam levantar a arca, nem mesmo o sacerdote. Eles se viraram de costa, se abaixaram, porque a argola ficava na parte de baixo da arca. Eles levantaram a arca da aliança, a argola embaixo, a arca ficava acima dos ombros, porque se a carne dele tocasse nos ombros, Deus o mataria, não poderia tocar. Você lembra de Uzá, que estava em cima da carroça, quando foi cair, ele foi pôr a mão para ajudar, veio um raio e atravessou o seu peito, a argola ficava embaixo, para ela ficar bem alta. Irmãos, levantaram a arca da aliança. Israel, irmãos, eles tinham uma relíquia, que Deus falou em cima do monte Sinai, dentro da nuvem de glória da Shekinah, Moisés estava lá. Deus falou: Moshe, faça uma arca da aliança, para que eu habite no meio do meu povo. Moshe, você vai fazer essa arca da aliança para o meu povo. Israel tinha uma relíquia, era chamada de arca da aliança, arca do pacto e arca do concerto. Aquela relíquia, irmãos, para Israel, irmãos, aqui quem tem fé? Fé é uma coisa particular, fé é uma coisa individual, irmão. Você não pode subestimar a fé do irmão. Uns têm mais, uns têm menos. Mas pastor Bruno, uns têm mais, uns têm menos. Mas irmãos, para Israel, a arca da aliança, como disse Deus para Moisés, e Moisés falou com o povo, era Deus na terra. Para eles, aquela arca era Deus purinho. Deus está conosco. Quando eles olhavam a arca, Deus está aqui, está conosco. Uma vez por ano, irmãos, a Shekinah se acendia. Imagina um relâmpago que você vê no céu por um segundo cortando, parado, sem se mover, parado, sem fugir, mas trepilando em cima das costas dos 2 querubins, azulado e branco. Era assim a Shekinah, um relâmpago trepilante em cima das costas do querubim, quando se acendia para Deus falar com Moisés. Irmãos, aquela arca era a presença de Deus. Eles levantaram a arca e deram 7 passos saindo da porta da sinagoga. Irmãos, eram 12 quilômetros. 7 passos, toca o shofar, levanta o altar, mata um cordeiro e faz o sacrifício. Fez o sacrifício, adoraram, mais 7 passos. 7 passos, toca o shofar. Levanta o altar, mata o cordeiro e faz o sacrifício. 7 passos, toca o shofar. Levanta o altar, mata o cordeiro e faz o sacrifício. 7 passos, toca o shofar, levanta o altar. Irmãos, era reverência, era santidade. Quando chegou no arraial de Israel, eu li para vocês, irmãos, quando aquela arca dourada, imagine no pôr da tarde do horizonte quente de Israel, quando o sol batia e aquele ouro reluzia, irmãos, a Bíblia diz, eu li para vocês, todo Israel, 45 mil homens, entraram em júbilo de alegria e começaram a gritar. Imagine os soldados batendo as espadas nos escudos, e batendo os pés no chão, e gritando Alá Akbar, Deus é grande, e gritando o nome do Senhor. Irmãos, eu li para vocês, a terra estremeceu, começou a tremer. Um atalaia filisteu, do lado de Afeca, olhou, irmãos, e viu aquela arca dourada entrando. Eles nunca viram de perto, mas ouviam as lendas de que Israel tinha um Deus, e esse Deus era dourado retangular, era uma caixa, tanto que eles falam no plural, esses grandiosos deuses, quem nos livrará dele? São os deuses que matou os egípcios, afogou no Mar Vermelho. Quando o atalaia via aquilo, ele monta no cavalo, sai disparada, chega para o general dos filisteus: nós estamos perdidos, nós estamos liquidados. Homem, se aquete, fale o que está acontecendo. Eu vi com os meus olhos. O que é que você viu? Eu vi o Deus dos israelitas, aquele do Mar Vermelho, aquele que fez a coluna de fogo. Eu vi, era dourado, entrou por detrás deles, e quando entrou, todos eles entraram de alegria. A terra começou a estremecer. Nós estamos perdidos. O general dos filisteus falou: ó, filisteus, sede homens, não sede covardes. Ainda que o Deus dos israelitas está com eles, vamos para a batalha. Se viver, viveremos, e se morrer, tão somente morreremos, mas nós não vamos fugir de Israel. Irmão, por que isso agora? Deus não está com o seu povo? Irmãos, havia um sacerdote chamado Eli. Repita comigo: Eli. Ele era o sacerdote de Israel, era o pastor de Israel. E Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Só que o sacerdote Eli não ensinou os seus filhos no caminho que deve andar, para quando ele crescer, dele não se desviar. Deixou crescer a revelia, não mostrou os afazeres do tabernáculo, não incentivou os filhos a ajudarem no templo, e cresceram. Ofni se tornou o primeiro general e Finéias o segundo. Irmãos, a Bíblia relata, eu não vou ler senão vai virar estudo, que Ofni e Finéias,
pegavam as donzelas, moças de Israel, pelo cabelo, arrastavam até a porta do templo de Israel, da sinagoga de Israel, para afrontar o seu pai. Tirava as vestes das moças e deflorava elas ali, e a Bíblia diz que todo Israel via isso a olho nu. A complacência de Deus chegou no extremo, chegou no limite, e Deus retira a sua glória de sobre a arca de Israel. Isso dói muito. Outrora era Deus na terra, agora Deus diz: eu retiro a minha presença. Não passa de uma caixa de madeira coberta com ouro, com alguns utensílios dentro. Eu retiro a minha presença. Israel foi para a batalha confiante, dizendo: Deus está conosco. Quando foram, irmãos, de 4.000 que morreram antes, agora 30.000 morrem ao fio da espada. Só uns punhados sobraram, vieram correndo como crianças para as suas tendas. Os sacerdotes se lamentando, e os filisteus, irmãos, levam a arca da aliança para a cidade de Dagon, a cidade de Gate. Irmãos, ali uma atalaia israelita monta num cavalo todo esgalhalhado, desesperado, bate na âncora da égua e sai galopando. Ali, pastora, quando chega, o sacerdote Eli está sentado na cadeira, gordo, cego, a catarata já tinha comido seus olhos, não enxergava mais. A filha, a nora, sua nora, casada com seu filho Finéias, primeiro general, estava do seu lado, gestante de 9 meses, prestes a dar à luz. Quando aquele homem chega ofegante, ele vem gritando em cima do cavalo: foi-se a glória, foi-se a glória foi perdida, a glória foi perdida. Quando ele desmonta do cavalo, ele vem tropicando e fala: meu Senhor, a glória foi perdida, a glória foi levada à presa. Calma, filho, sem enxergar, cego, porque voz de alvoroço é esta? Conta a nova, sacerdote Eli, é esta: que os teus 2 filhos, Ofni e Finéia, estão mortos ao fio da espada lá no campo de batalha. Mais de 40 homens foram mortos também, e a arca de Jeová foi levada presa pelos nossos inimigos. Ah, meus irmãos, quando o sacerdote Eli ouviu dizer que a arca de Deus foi levada presa, e que os seus 2 únicos filhos foram mortos ao fio da espada, ele toma um choque, vira a cadeira para trás, bate a cabeça, quebra a sua coluna na altura do pescoço, morre. A sua nora olha o seu sogro morto, ouve a notícia, o atalaia dizendo: seu marido está morto, seu cunhado também. Irmãos, na mesma hora vem as contrações, a bolsa estoura, ela fica na posição de cócora, as parteiras pegam ela para aparar aquela criança e levam para a tenda. Ali, com todo esforço ali materno, aparam a criança, limpam com pano, põem no seu busto e dizem: mulher, te alegra, é um varão, é um homem, pode ser um guerreiro, pode ser um príncipe, pode vir ser um rei um dia. Alegra-te, mulher. Ela só olha, e por cultura judaica se colocava o nome do filho na situação que se estava vivendo. Todo filho de Jacó foi assim. Ela olhou para a situação de Israel e disse: vai se chamar Icabode, porque hoje foi levada a glória. Vai se chamar Icabode, porque hoje a glória foi presa. Irmãos, oh, aleluia, a glória foi levada à presa de Siló. Irmãos, Israel deixou a glória ser perdida. Por quê, irmãos? A arca foi levada, havia pecado no arraial. Agora, olhe bem para cá e preste atenção a isso, porque no tempo que me resta é aqui que eu quero ministrar para os irmãos. Tudo que a arca simbolizava, tudo que a arca da aliança, repita comigo: a arca da aliança, a arca da aliança. Irmãos, quem tem aliança com Deus aqui? Eu tenho. Tudo que ela representa no hebraico, na Bíblia, na Torá, na palavra de Deus, ela representa na nossa vida cristã. Tudo que a arca representa para o judeu, também representa para mim e para você ainda hoje. Deus olha para Moisés e diz assim: irmão, não deixe que o inimigo da potestade do ar, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais. Não deixe que o inimigo da potestade do ar leve a arca da aliança do seu coração. Tem uma arca de Deus aí, tem uma arca do pacto aí, tem uma arca do concerto aí. A primeira coisa que Deus falou com Moisés: Moshe, faz uma arca para mim. Ela vai ser feita de madeira de acácia. Repita comigo: acácia. A madeira de acácia, ela é chamada pelo judeu de madeira eterna ou madeira da imortalidade. Montesto, por quê? Todos os móveis dentro do tabernáculo eram feitos de madeira de acácia coberta com ouro. Irmãos, a madeira de acácia é dura igual braúna. Quem conhece braúna aí? Irmão, na roça, sabe aquelas casas de roça que fica essa altura do chão, os cachorros, galinha, tudo dorme embaixo? Irmão, aquela madeira, braúna, candeia. Madeira de candeia, irmão, você pega um facão e bate na madeira de candeia, o som é esse daqui, ó. Pim! É igual ferro.
pim, chega a madeira que faísca o facão, de tão dura que é. Assim era a madeira de acácia. Só que tem um mistério na acácia. Quando você corta ela, ela corta macio igual caule de banana, porque dentro dela tem óleo. Dentro dela tem óleo. Você corta uma ripa de acácia, joga no meio do mato. Ela tem repelente naquela resina. Inseto nenhum corrói ela, cupim nenhum corrói ela. Joga na água. A água não entra, porque o óleo deixa ela impermeável. Deixa no sol e na chuva, ela não empena. É móveis para centenas de anos aí, porque foi feito todo o móvel do tabernáculo. Moisés, tem que ser de madeira de acácia, não pode ser de outra madeira. É madeira eterna para o judeu, é madeira da imortalidade. Irmão, se os filisteus da potestade do ar levarem a arca da aliança do nosso coração, a primeira coisa que vai levar é a primeira matéria-prima de que ela é feita, a madeira de acácia, a madeira eterna ou a madeira da imortalidade. Irmãos, eu não estou aqui hoje convidado pelo reverendo Bruno Montini, porque eu gosto de falar com o microfone na mão, e nem porque eu gosto de andar social. Eu estou aqui, irmão, porque eu acredito na palavra de Deus. Ela cura, ela salva, e eu tenho que meu nome está escrito no livro da vida, e eu vou morar no céu. Irmãos, é a madeira de acácia, a madeira eterna, é a madeira da imortalidade. Irmão, o céu existe, irmão. O céu é real. Tem um grupo de gente aí fora que se diz evangélico, graças a Deus aqui não tem nenhum, mas tem um grupo aí fora que está vivendo uma vida como se nunca houvesse arrebatamento. A glória é aqui mesmo, tem a ver com a Volkswagen, com a Fiat, com a Tesla. Não, irmão, eu estou aqui porque eu creio que um dia isso aqui vai acabar, meu nome está no livro da vida, eu vou ver Jesus do jeito que Ele é, eu vou conhecer a Nova Jerusalém, eu vou comer da árvore da vida. O céu é para mim, o céu é para você. Moisés tem que ser de madeira de acácia. E agora, Senhor? Tem que ser coberta de ouro. Repita comigo, ouro. Ouro na Bíblia é glória, símbolo de glória. Prata na Bíblia é símbolo de resgate. Aleluia. Bronze é símbolo de tempero. Cobre é símbolo, irmão, símbolo de força. E agora ferro é símbolo de força e barro decadência. Ouro na Bíblia é glória. Glória. Se a potestade do ar e os inimigos da nossa alma levarem a arca da aliança, além da caixa, ela é coberta de ouro. Vão levar a presença de Deus da sua vida. Vão levar a glória de Deus da sua vida. Vão levar a alegria do Espírito Santo de Deus da sua vida. Vão levar o ouro que está em volta da caixa. Irmãos, que essa presença nunca saia da sua vida. Que essa glória nunca saia da sua vida. Irmão, eu me lembro como se fosse hoje. Se não der para terminar a mensagem, eu termino só nesse tópico aqui. Não, eu me lembro como se fosse hoje. Fui convidado para pregar no Rio de Janeiro, no ministério da Cadeieiros, Assembleia de Deus Cadeieiros. Aí cheguei lá, o pastor falou assim, Tércio, me recebeu no aeroporto, falou, Tércio, você já viu uma igreja toda feita de vidro? Eu falei, pastor, de vidro? Mas como assim, a frente é de blindex? Não, a igreja é de vidro. Nunca, pastor, você vai conhecer a nossa igreja. Eu falei, pastor, onde é? Irmão, Angra dos Reis. Angra dos Reis, pensa num paraíso. Aí eu cheguei lá, um condomínio, uma portaria grande, um portal bonito. Eu falei, pastor, mas isso aqui é um condomínio. Pois é, a igreja fica dentro do condomínio. Mas não é contra as regras, não, norma a igreja. Pois é, porque a igreja nasceu primeiro, as casas veio depois. É por isso que até hoje ela está lá. Conta a história, o pastor contou, isso aqui era uma mata. Aí tinha uma irmãzinha na igreja, 90 anos de idade, nunca casou, viúva, nunca quis casar, não tem filho, não tem nada, ela sozinha na terra. Ela tinha um terrenão dentro dessa mata aí, falou assim, pastor, eu vou morrer já quero ver Jesus, então não tem para quem dar isso aqui, vai ficar para o governo. Para não dar para a prefeitura, eu quero passar de papel passado para a igreja. O pastor, amém, minha irmã, recebeu. Mais do que nunca, irmão, crente, pastor, então, quando recebe um terreno, já pensa logo no quê? Vamos fazer uma igreja? Igreja, pastor, quando vê um terreno, plim, brilha o olho, vamos fazer igreja. Já chama o cantor aqui, já chama aquele varão lá de trás, aquele de terno, chama da portaria, os braços do homem lá, chama aquele ali, aquele braço cruzado também, olha o tamanho do braço do homem, ele chama. Vamos, pedreiro, quer pedreiro, minha colher, não, se não for pedreiro, minha colher serve, importante é mecemar, contrata uma britoneira, contrata os irmãos lá, as irmãs já ficam ativas, pastor, vai ter a mutirão para fazer a igreja? Vai, nós vai preparar pão com mortandela e queimadinha para os irmãos, irmão, já chega as irmãs chegou tudo lá, ele falando com aquelas caixas de pão com mortandela, irmão, mais de 100 pão, um monte de homem trabalhando, aquelas garrafonas de café, leite, queimadinha, irmão, e crente para comer, você já viu, né? Oh, aleluia, aleluia, aí irmão, massa mole, massa dura, britoneira, quando levantou até a altura de janela. Quando estava em altura de janela, já tinha umas casas lá começando a construir. E tinha uma casa lá muito bonita. Aí chegou uma limusine, irmão, da Nissan. O pastor falou, Tércio, chegou uma limusine da Nissan. Irmão, ele falou assim, eu não sei a metragem, mas ele falou que tinha quase uns
6 metros de carro. Era muito carro, a limusine branca da Nissan. Já viu aqueles trem de filme? Eu nunca nem vi, nem vida, irmão. Mas só em filme. Aquelas limusine brancas. Aí desceu uma senhora, irmão, salto alto, aquele chapéu que você vê, a pessoa rica é diferente do pobre, né? Até o rosto dele é mais rosado, mais bonita, pele lisa, né? Aquele produto importado. Ela desceu com um chapéu daqueles de madame, assim, de lado, tampando quase o olho. Aqueles óculos da Madonna, parece uma televisão. Um colar de pérola aqui, um charme, parecia até um rabo de xixila, aqueles rabos de raposa assim em volta. Ela desceu assim, na mão dada um adolescente, outro rapazinho, ela desceu e falou meio assim portuguesado: pastor, aqui é uma igreja, pastor? Eu estou vendo que aqui, me falaram que é uma igreja, está construindo. Eu falei: sim, irmão, é uma igreja. Quem é a senhora? Não, pastor, eu queria dar uma contribuição para o irmão. Quando o pastor viu a limusine, aquela mulher com aquela joia toda, ele falou: não, aceita a contribuição, eu vou aceitar. A irmã está pensando em dar quanto? Uma oferta? Como é que é a oferta do irmão? Não, irmã, é uns 5 mil? Não, pastor, um pouquinho mais. Uns 10 mil, irmã? Não, pastor, um pouquinho mais. Uns 20 mil, irmã? Não, pastor, um pouquinho. Não me deixa aflito, irmão, fale logo, quanto a senhora quer dar? Ela tira o chapéu, tira o óculos, falou pastor para mim e fala assim: eu sou irmã do finado Ayrton Senna. Nós moramos em Portugal, mas nós temos uma casa aqui, que a gente veio passar férias. Então, pastor, eu queria contribuir. Mas eu contribuir como? Só deixa eu fazer a igreja, eu entrego de papel passado para você. Irmão, quando ela falou assim, ó, você deixa eu fazer a igreja, os irmãos tudo aqui, a britoneira, você deixa eu fazer a igreja e entregar de papel passado, só viu, o pastor falou que só viu o irmão lá atrás no botão assim, ó. Chibanca, martelo no chão, caiu tudo, o pastor só olhou para trás. Ô, gente, pega só as garrafas de café queimadinha, a caixa com os pão com mortadela, vamos lá para casa lá, deixa sair do jeito que está, irmão, deixar do jeito que está. Passou uma semana, chegou uma empresa de São Paulo, irmão, uma coisa de doido, jogaram um mingau naquele chão que era concreto gosto, veio uma máquina de sarrafiar, irmão, parecia um ventilador no chão, deixou o trem mais liso que a minha casa lá, irmão, porcelanato, liso, aí colocou uns porcelanatos, irmão, cada pedra que eu não sei se tinha 3, 4 metros de pedra, coisa mais linda, mármore Carrara, negro que parecia um espelho, irmãos, colocaram umas brocas no canto, as colunas eram de inox, retorcido, igual uma rosca assim, ó, embaixo colocou a coluna, tinha vínculo no meio, veio os caminhão com aqueles paredão de vidro só encaixando igual uma gaveta assim, ó, fazendo a igreja. O teto era rebaixado, irmãos, com a cor azul bebê, cheio de luminária, você olhava para cima, parecia que você estava olhando para o céu ao meio-dia, com nuvens e o céu azul e as nuvens brancas, irmãos, o púlpito era a coisa mais linda, o carpete, irmãos, eu preguei lá, era de um carpete de um animal, é um camelinho que tem aí num país aí perto do México, chama Ilhama. Irmão, era tanto pelo, mas tanto pelo, que eu perdi até a cor do meu sapato, que eu não via a cor do sapato, tanto pelo que tinha. Atrás do púlpito, irmãos, tinha um mini lago assim, irmão, com cada carpa colorida desse tamanho, que se tivesse um anzol já dava uma janta desse tamanho. Um ar-condicionado, irmão, soprando, que nem se o pregador se quisesse suar, não suava. Tinha uma parede de pedra, irmão, saindo água, uma cascata artificial. As caixas de som eram desse tamanhozinho, parecendo caixa de computador. Eu olhei e falei: isso aí quando eu der um grito aqui hoje à noite vai estourar. 4 caixinhas do lado, ficava desse tamanhozinho assim. Eu falei: fala aí no microfone, um churo importado. Eu falei: Tércio, é Tércio na Bíblia, né? Com T-E-R-C-I-O. Quando eu falei Tércio, irmão, ficou até meio americanizado, Tércio com T-H, Tércio. Eu falei: meu Deus do céu, Moving Sound System. Eu falei: meu Deus do céu, que igreja linda, irmão. O mar você via de Angra dos Reis, tudo. Irmão, quando eu comecei a pregar, eu preguei a primeira noite, ela estava lá. Com óculos dela, irmãos, aí o dia, ela demora, na praia demora a escurecer, né? Estava lá, irmão, com aquele óculosão, aquele povo lotado, eu preguei sábado, irmão, eu dei o meu melhor. Eu fui para lá, eu fui para cá, eu preguei Apocalipse, irmão, suei, o povo não deu um glória, parecia que estava olhando na televisão, o povo parecia peixinho no aquário, assim, olhando para mim. Não dava um glória a Deus, não saiu um aleluia, pastor Bruno. Eu falei: misericórdia, Senhor, será que eu pequei? Não sei. Eu vou fazer igual o Jó: Senhor, se eu pequei, tem misericórdia de mim. Se eu pequei e não lembro, me perdoa. Fui para o hotel. No outro dia eu falei assim: vou entrar em jejum. Nem café da manhã eu vou tomar. Irmãos, eu fui em jejum, preguei de manhã, a mesma coisa, nada, não tinha um glória a Deus. Eu falei: Deus tem misericórdia de mim. Esse pastor nunca mais vai me convidar, porque é um pregador que é chamado, e o povo não dá um glória, nunca mais ele me convida, tem misericórdia. O pastor passou meio-dia no hotel, depois que eu voltei do culto de manhã. Bora comer na churrascaria? Não, pastor, quero não, estou sem fome.
Sem fome nada, irmão, com o estômago nas costas. Mas eu estava com um anjo, eu falei, Deus faz uma obra. Ó, tem certeza? Lá tem picanha maturada, hein? E tem aquela carne que você gosta, que é cupim, cheio de queijo. Não, pai, vou não. Fiquei lá. À noite, irmão, eu comecei a pregar. E aí eu comecei a apelar para o Salmo e para o Provérbio. Porque quando a gente não tem mais nada para pregar, a gente apela para o Salmo e para o Provérbio, né, pastor? Aí eu comecei a apelar para o Salmo e para o Provérbio. Irmãos, deu 30 minutos, lá atrás uma irmãzinha de idade levantou, falou em mistério, começou a rodar e disse bem alto, assim diz o Senhor. Eu aqui de cima falei, yes, agora Deus vai falar, agora vai sair glória. Quando eu vi que falei que vai dar glória, eu vi o pastor se levantando, irmão, chamando o obreiro e falando assim, vai lá, esse povo aí, essa família cena aí, Deus me livre de perder esse povo, eles não conhecem isso, Portugal é frio, eles não sabem o que é língua estranha, manda a irmã sentar. Irmão, eu vi quando o obreiro se levantou, foi lá, a irmã cheia de Deus, falando em mistério, ele pegou no ombro e falou, senta, eu quero ver naquele dia, quando o grandão da Galileia colocar o dedão no nariz dele e perguntar, a quem foi que você mandou minha serva sentar? Igreja, se Deus mandou você falar, fala, se Deus mandou você profetizar, profetiza, se Deus você mandou entregar, entrega! Toque nessa pessoa, pertinho de você, diga para ele, irmão, entrega tudo que Deus te mandar falar. Aleluia, vai glorificando, vai adorando o nome do Senhor Jesus, vai adorando, coberta com ouro, aleluia. A terceira coisa que Deus falou para Moisés foi essa, Moisés, não deixa levar a arca da aliança. Moisés, ela tem que ser madeira de acácia, coberta com ouro. Terceiro lugar, ela tem que ter uma tampa. A tampa tem nome, ela vai se chamar propiciatório. Repita comigo, propiciatório. Irmãos, essa tampa era de ouro maciça, não era de madeira, como a caixa coberta de ouro. Deus falou, Moisés, o ouro da tampa não pode ser o ouro da caixa. O que eu faço, Senhor? Vai até a terra de Ofir e busca o ouro da terra de Ofir, que é o ouro mais puro, que o ourives não precisa peneirar no calor para tirar sujeira, porque ele já é puro, 24 quilates, puro, sem nenhuma sujeira. Pega o ouro de Ofir, faz uma tampa e chama de propiciatório. Chama Bezaliel e Laoliade, a qual eu derramei do meu espírito, e manda eles no calor do fogo e com 2 martelos levantar sem emenda. Irmão, entra no mistério, entra no manto, entra no remanto, cobra debaixo da capa e ouça o que o Espírito de Deus está dizendo à igreja, sem emenda, no calor ainda meio mole o ouro, vai bater no martelo e levanta sem emenda 2 querubins ajoelhados, com as asas para trás, virando para frente, tocando um no outro, olhando para baixo, um olhando para a direita e o da frente olhando para a esquerda, porque quando o sacerdote, uma vez por ano, entrar com uma bacia, com o sangue de um cordeiro de 1 ano, sem mácula, sem ruga, sem defeito, que simboliza o sangue do cordeiro de Deus, que um dia tiraria o pecado do mundo, ele vai jogar no meio das asas dos querubins, vai passar entre as 2 asas, bater na tampa do propiciatório, na tampa do propiciar. Irmãos, a palavra propiciatório, do hebraico para o português, tem 3 significados: perdão, justiça e misericórdia de Deus. Eu vou repetir. A palavra propiciatório significa perdão, justiça e misericórdia de Deus. Quando o sangue do cordeiro inocente batia na tampa do perdão, da justiça e da misericórdia, os querubins olhando para o sangue, um para a direita e outro para a esquerda, significava uma coisa, que o sangue de Jesus Cristo, ele perdoa da esquerda para a direita, do norte para o sul, do leste para o oeste, de cima para baixo, de baixo para cima. Não importa o pecado que eu e você tenha cometido, se você entregou a sua vida a ele, os teus pecados foram jogados no mar do esquecimento. Oh, aleluia, propiciatório. Mas abre a tampa, irmãos. Podem te tacar pedra, podem te tacar calúnia, pode inventar fofoca ao teu respeito, podem te dar pedrada, paulada, chicotada, dizer que o irmão mentiu sem ter mentido, adulterou sem ter adulterado, pecou sem ter pecado. Eu tenho uma recomendação de Deus para você nessa noite. Podem te acusar de tudo quanto é jeito. Quer um conselho na palavra de Deus? Fica debaixo da tampa, fica debaixo da tampa, fica debaixo da tampa do perdão, da graça e da misericórdia, debaixo da tampa, calúnia não te alcança, irmão, debaixo da tampa, pedrada, fofoca, mentira não te alcança, fica debaixo da tampa da misericórdia. Aleluia, abre a tampa comigo da arca, vamos abrir a tampa. Moisés,
Não deixe os filisteus da potestade do ar levar a arca do seu coração. Se levar, vão levar a Cássia, a crença da eternidade. Eu vou para o céu. Vão levar o ouro, a glória de Deus. Eu quero ter a presença de Deus. Vão levar a tampa, o perdão, a graça e a misericórdia. Eu quero isso na minha vida. Mas abre a tampa. Quando você abre a tampa, Moisés, coloca dentro dela a segunda amostra das tábuas da lei, coloca o cajado de Arão que floresceu da noite para o dia, e coloca um jarro de ouro com a primeira amostra de maná, a primeira vez que ele caiu na terra, lá dentro. A primeira coisa que tem lá dentro da arca, irmãos, é as tábuas da lei. Repita comigo, a palavra. A Bíblia diz: habite ricamente em vós a palavra de Deus. Irmãos, é o guia que conduz aos céus de glória. É o GPS que nos leva para o céu. Mas segundo o Instituto ICP de Defesa Cristã, 90% dos brasileiros evangélicos não lê um capítulo por mês. É o guia, é a bússola. Habite ricamente em vós a palavra de Deus. Porque se os filisteus levarem a arca da aliança da sua vida, dentro dela eles vão levar a palavra e vão levar isso de você. Irmãos, tem crente por aí que é crente James Bond. Conhece o crente James Bond, 007? Ele anda com a Bíblia, a minha Bíblia é essa daqui, ó, tem quase 3 quilos. Mas tem crente James Bond, já viu nas lojas evangélicas um chaveirinho que tem uma biblinha desse tamanho assim? Ele sai na igreja, ele sai no culto, ele apronta no bairro, vai bem chacado de cachaça, apronta tudo que for no bairro. Mas à noite ele quer ir para a igreja. Ele sai no portão assim, ó, para ver se os vizinhos não estão olhando. Põe a biblinha, igual um canivete no bolso. Aí sai para a igreja, dando Pai do Senhor, para meio mundo na rua. Crente James Bond. Não, irmão. É a palavra de Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Deus. A segunda coisa que tinha dentro era o cajado de Arão, que floresceu da noite para o dia. Moisés falou assim: Deus consagrou meu irmão para estar ao meu lado. Levantou Coré, Abirão e Datã e falou: não, senhor. Não, isso é panelinha, Moisés. Isso é coisa de família. Isso é praticidade. Por que não pode ser um de nós? Moisés, meus irmãos, não fui eu, foi Deus que escolheu, foi você, e nós vamos pegar a pedra, nós vamos te lixar. Não fui eu, foi nós, vamos te lixar. Irmão, Moisés entra na tenda e fala com Deus. Quando ele sai para fora, ele fala assim, ó: se Deus matar vocês, se vocês morrerem como morre qualquer um homem, saberás que fui eu que matei que consagrei o meu irmão. Mas se Deus fizer uma coisa nova, abrir a terra e sepultar vocês, saberás que foi Deus. Moisés levanta o pé. Isso está na Bíblia, irmão. Todo homem usava percata de couro de camelo naquela época. Recebia quando era bebê. Passou 40 anos, as percatas aumentaram no pé e nenhuma delas estragaram. A roupa crescia no corpo e nenhum precisou trocar de sandália a vida toda. Já pensou a vida toda com a mesma sandália, irmão? Desde o enxovalzinho de bebê, ela cresceu no pé. A mesma roupa, nunca uma traça furou, nem se você passar no arame farpado, rasgou, você olhou, rasgado, fecha. As roupas nunca estragaram. Ei, calabacheia! Deus está guardando a tua casa e a tua fazenda. Aleluia, aleluia. Moisés levanta o pé dele com aquela percata de couro, os dedos para fora, igual sandália de mulher. Levanta o dedão, vira o pé para o chão e faz isso aqui, ó. Faz um risco no chão. Arão, Miriam e a sua família aqui, sua esposa, e fala assim, ó: quem for de Deus, vem. Quem não for, fica. Eram 3,5 milhões, irmão. Oh meu pai, aleluia. 3.400.000 passaram, irmãos, para trás de Moisés. 3 milhões, irmãos, e 200. Ficou 3.000. Cada um tinha 3.000 de descendência, Coré, Abirão e Datã. Quando todos estavam aqui do lado de Moisés, a congregação, do risco que ele fez, a terra fez isso aqui, ó, abriu. E a família de Coré, Abirão e Datã caíram. Irmão, isso é incrível. Não, incrível é agora. Quando sepultou e a terra fechou, ainda tinha alguém na beirada do barranco se segurando, pastora. E teve gente que conseguiu se levantar do barranco e sair correndo. Daqueles 3.000 ali, saíram correndo desesperados. Leia o resto da leitura. O céu se abriu. Veio uma bola de fogo igual um cometa dando curva. E foi pegando todos aqueles correndo no deserto. E ali o nome de Deus foi glorificado, porque aquele que Deus levantou, levantou. Aquele que Deus consagrou, consagrou. Irmão, não mexa com a unção do seu irmão. Não mexa com a unção do pastor Bruno Montini e da sua esposa. Não mexa com a unção desses músicos aqui. Não mexa com a unção do seu irmão. Para terminar, irmãos, o maná, um jarro de ouro com a primeira amostra do maná. Repita comigo, maná.
palavra meio egípcia. Irmãos, começou a cair um pó do céu, quando eles estavam lá, a comida acabou, a massa que ele trouxe do Egito acabou, começou a cair um pó do céu, e tinha 2 hebreus olhando para cima. Já viu o mineiro quando vai a primeira vez para a praia de Cariacica? Olha lá, eu peguei a senhora mesmo, a senhora fez. O pastor falou assim, olha, eu já fui lá com a minha esposa, não bebe água do mar, é salgada, o pessoal mija dentro, peida dentro, vocês vão beber aquela água lá, peixe caga lá dentro. Aí o mineiro chega lá, bem que o pastor Bruno, a pastora falou mesmo, é salgada. 2 mineiros, aonde está? Põe na tela aí, Números capítulo 11, versículo 7. Números capítulo 11, versículo 7. 2 mineiros, Números 11, 7. E era o maná como semente de coentro, e a sua aparência era como bidélio. Repita comigo, bidélio. Irmãos, dois israelitas olhando para cima, 2 israelitas olhando para cima, irmãos, tentando discernir ali o que era aquilo que estava caindo. Aí, vou deixar bem mineiro aqui, o compadre José e o compadre Manuel, tá os 2 assim, ó, caindo um pó do céu. Ô compadre Manuel, parece semente de coentro branco. Ô compadre José, você está enganado, isso aqui é bidélio, sô. O que é bidélio? O que é bidélio, irmãos? Põe na tela aí, Gênesis capítulo 2, versículo, aleluia, versículo 12. E o ouro desta terra é bom, e ali havia bidélio e pedra de ônix, e ali havia bidélio e pedra de ônix. Irmão, olha para cá, entra no manto, entra no remanto, se cobre debaixo da capa, e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Irmãos, bidélio é uma resina de uma árvore chamada camífora africana. Quando você bate nela, sai uma gotícula branca. Ao contato com o vento, ela petrifica na hora. A pessoa quebra, ela tem o formato de uma pérola, pérola mesmo. Eles confundiram o maná, o pão que Deus enviou do céu, com uma pérola, E a Bíblia diz, não lance pérola aos porcos, para aquele que você oferece o evangelho, ele cospe na sua cara dizendo, não quer ouvir. Irmão, essa palavra aqui é pérola, essa palavra é pérola, essa palavra é tesouro, é bidélio, é tesouro do céu. Caiu um pó do céu, quando dava na altura da cabeça do hebreu, ele aumentava de tamanho, virava um floco e caía no chão, virava um floco. As irmãs hebreias se abaixavam e faziam isso aqui com a mão, ó, na areia do deserto. Irmão, só caía antes do sol raiar, no escuro. Quando o sol raiava, derretia igual gelo fino e desaparecia. Sabe o que significa isso? Deus não tem negócio com vagabundo, irmão. Deus não tem negócio com uma toa. Deus ajuda quem cedo madruga. Quem já ouviu essa palavra, essa voz aí no Brasil? Deus ajuda quem cedo. Quer comer o pão? Quer comer o pão da honra? Acorda cedo e vai buscar no deserto o pão. Acorda cedo e vai trabalhar. Se o sol raiar, desaparece, ainda no escuro. As irmãs hebreias na areia, pegava a mão assim, ó, levantava e colocava nos vestidos e para levar para casa. Adivinha? Colocava na água, colocava, fazia bolo, fazia biscoitos, deixasse mais mole, fazia até sopa mingau. O gosto que você imaginasse na boca, diz os rabinos, que acontecia. Já pensou você comer uma coisa há 40 anos? Eu vou imaginar que esse pão hoje é picanha maturada no alho. Meu Deus do céu. O gosto que você imaginava dava. E outra, irmão, quem aqui já teve o desprazer de comer na casa de alguém? Você tacar aquela comida que é aparentemente gostosa na boca, você dá aquela mastigada, o seu dente faz um grão de pedra, um grão de areia. Quem já aconteceu? Já aconteceu? Irmão, as irmãs pegavam maná na areia, colocavam no vestido e ia fazer. Não vinha um grão de areia sequer. Por quê? Pergunta, por quê? Porque aquilo que vem de cima não se mistura com aquilo que está embaixo. Aquilo que é de Deus não se mistura com as coisas que estão aqui na terra. O que Deus dá é puro, é 100% original. Irmão, para terminar, vou passar para o pastor que já está olhando para mim. Irmão, olhe para cá, brincadeira. Irmãos, o maná, a ciência diz o seguinte: se uma pessoa comer a mesma comida mais que 20 dias direto, ela vomita essa comida, por mais fome que ela tenha. Irmão, como é que você sabe disso? Porque quando eu vim de Valadares para cá, estava com o pastor Salatiel e o pastor Gervásio. Ninguém me conhecia em Belo Horizonte. Era jovem ainda, tinha uns 20 e poucos anos, estou 47 hoje. Ninguém me conhecia.
Aí eu pregava, falava, sou pregador, irmão, me dava um tapa nas costas, tinha um tal de ticket de ônibus para pagar passagem, me dava uma passagem daquela e nem um dinheiro, nem para tomar um café na estrada. Eu cheguei com o dinheiro que eu estava em Valadares, que lá eu pregava, eu já tinha comprado 6 cartelas de ovo, 2 sacos de arroz e 6 de feijão. Irmão, acabou o feijão, ficou só arroz. O ovo foi acabando. Eu passei 32 dias comendo arroz e ovo e arroz. Ovo frito e arroz, ovo cozido e arroz. Ovo ruchê e arroz. Ovo à la coque, sabe quem é a la coque? É na água quente, irmão. Não, é diferente também. Eu sou um profissional em ovo. Vocês têm ideia? Eu sou um profissional em fazer ovo. Irmão, 32 dias, quando deu 22 dias eu comendo arroz e ovo e arroz e tomando água em cima, eu descobri uma coisa, com fome. Quando eu bati o ovo na panela e senti o cheiro, eu voltava, irmãos, vontade de com fome, vomitar, porque o corpo não aguenta. Como é que um povo passou 40 anos comendo um maná cai do céu? Irmãos, tudo que Deus manda é perfeito. Aquele maná, aleluia, não tinha só vitamina A, tinha vitamina A, B, C, D, ferro, amilase, amilina, dopamina, dopásios, tinha todo tipo de proteína, tinha aquele maná, e o povo não passava fome, aleluia. Irmãos, o maná significa, Deus provê todas as coisas para mim, para a sua vida. Deus está provendo na tua casa, na tua vida, não vai faltar o pão, não vai faltar o alimento, não vai faltar, não desce o governo, não vai faltar. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar necessidade. Fique de pé, fique de pé, fique de pé, fique de pé, fique de pé adorando, fique de pé glorificando, fique de pé exaltando, fique de pé dando glória ao nome do Senhor. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Entra no manto, entra no remanto, se cobre debaixo desta capa, dá lugar, dá lugar, dá lugar, ei, dá lugar. Ora baixuri me canta, o Espírito de Deus está aqui. O Espírito que dominava aquela arca está aqui. O Espírito da Shekinah que ficava em cima da arca está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Eu profetizo bênção na sua vida. Eu profetizo prosperidade na sua vida. Eu profetizo saúde na sua casa, saúde nos seus netos. Se você tem alguém enfermo na família, se você tem alguém, irmãos, que os antibióticos não resolvem, se você tem alguém com tireoide, alguém aqui com tireoide, ao ser mulher, irmã, serva de Deus Altíssimo, heroínas da fé, que já fez aquele exame de toque você mesma, e você sentiu um caroço, e ficou com medo de fazer o exame, pensando, será que é maligno, será que é benigno? Eu quero te dizer uma coisa, Ele é Jeová Rafá, Ele é Deus que cura, Deus sabe da sua necessidade. Você que tem alguém para representar, seja você ou na sua casa ou na sua família, enfermo, doente, ou que precisa de libertação, vem aqui à frente agora, venha. Você, ou alguém na sua família, que precisa de saúde ou libertação, você que crê no poder de Deus, que Ele abre a porta onde não tem porta, que Ele faz caminho onde não tem caminho. Eu vou dar um toque, já vocês vão cantar, viu, chefe? Já, vou fazer uma oração aqui rápida. Vem, meu irmão, vem. Irmãos, é o início de uma festividade linda. É o início de uma festividade linda. Até domingo Deus vai coroar este trabalho aqui com fogo e glória. Glória, sangue e fogo. Deus vai coroar. Vem, meu irmão, a bênção é sua. Vem, querida, vem, meu irmão, vem cá, a bênção é sua, o milagre é seu. Oh, aleluia. Nós vamos orar aqui agora. Nós vamos fazer uma oração aqui agora. Oh, Deus, Jeová, eis aqui a tua igreja na tua presença, ó Pai, crendo no teu poder. Senhor, eu acredito na razão da eternidade, Acácia. Eu acredito na tua glória, o ouro de Deus em nossa vida. Eu acredito na tampa, o perdão, a graça, a misericórdia em nossos corações. Eu acredito que a tua palavra está sendo pregada, está sendo semeada em terra boa. Eu acredito na vara de Arão, Senhor, que o Senhor faz coisas novas florescer da noite para o dia. Eu acredito no teu maná, ó Pai, que o Senhor é o Deus que provê todas as coisas, que a arca da aliança, que a tua presença esteja em nosso coração, que a saúde da tua filha, Senhor, liberta a tua filha agora. Oh Deus, restaura a saúde daquela vida agora, restaura agora, Pai. Deus sabe das tuas lágrimas, filha, Deus conhece essas lágrimas, minha irmã. Receba o teu milagre agora, receba a tua bênção agora em nome de Jesus. Chorabacantурimianda labarraia. Deus sabe, filha,
Deus sabe, filha. Deus sabe, filha. Mas ainda assim Ele está dizendo: eles são meus. Eles são meus. Eu vou trazer para mim. Eles são meus. Oh, aleluia. Nós vamos entrar em confraternização agora e os músicos vão cantar. Nós vamos, toda igreja agora, toda igreja. Eu vou contar até 3, eles vão cantar. Da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de trás para frente, de frente para trás. Nós vamos profetizar. De Deus nós somos sacerdote. Você vai sair do seu lugar no toque de 1, 2, 3 e vai para profetizar para 7 pessoas. É o número dos 7 Espíritos de Deus. 7 pessoas, palavras como: a vitória é sua, a bênção é sua, o milagre é seu, a porta já abriu, receba a cura, receba a porta aberta, profetiza uma bênção, profetiza um casamento abençoado para essa pessoa, profetiza uma porta de emprego, no toque de 1, 2, 3, da toda igreja, 7 pessoas, é 1, é 2, é 3, sai do seu lugar agora, profetize para 7 pessoas. A bênção é sua, canta, canta, canta. A vitória é sua, o milagre é seu. Receba a saúde, receba a cura, receba a prosperidade, receba a tua bênção, receba o teu milagre. Eu profetizo, pastor, na tua vida, sucesso, milagre, saúde na tua esposa e nos teus filhos. Eu profetizo um casamento abençoado para você. Eu profetizo saúde, uma faculdade. Eu profetizo um emprego abençoado para